hoje nós vamos falar sobre Crônica de uma Morte Anunciada, escrito pelo exímio contador de histórias Gabriel Garcia Marques, esse colombiano, nascido ali na década de 20 e que nos deixou infelizmente em 2014, tá? Vencedor do Prêmio Nobel, escreveu coisas maravilhosas. E eu vou trazer duas coisinhas que ele escreveu, pequenas coisinhas, tá? Coisa básica. Eu vou trazer hoje Crônica de uma Morte Anunciada e eu vou trazer um outro livro na próxima vez que a gente se encontrar, tá bom? Bom, começando aqui. No dia em que o matariam, Santiago Nazar levantou-se às 5h30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. Então, o livro ele já começa desse jeito, tá? O pai dele, ele veio com os últimos árabes ali e tudo mais, naquela pequena cidade, nas Ilhas Caribenhas, provavelmente, fugindo ali no fim das guerras civis, mais ou menos. Então, ali chegou alguns imigrantes e ele faz parte dessa comunidade ali, imigrante árabe, que mora naquela região. E o que acontece, tá? Ele ali tem 21 anos, já é bem apessoado, tem ali uma situação financeira legal e ele é conhecido na cidade, tá? Fica paquerando as meninas, até em cima da filha da empregada. Ele é até meio inconveniente, vamos ser sinceros. Então, ele é meio assim. Só que é uma pessoa que tem muitos amigos, inclusive, quem conta essa história pra gente é um amigo, um colega dele de infância, tá? Que acompanhou um pouco dessa história e que depois, mais de 20 anos depois, volta lá para falar com as pessoas e para pegar um pouco mais da história que, à época, ele não tinha captado muito, tá? E para contar essa história um pouco mais aprofundada pra gente, né? Para nós leitores. Então, basicamente é isso. E esse Santiago, tá? Ele tem alguns amigos e um desses amigos são os irmãos gêmeos vicários. Só que é o Pedro e o Pablo. Cada um tem a sua personalidade, o seu jeitinho ali de ser, tá? E eles, assim, estavam enchendo a cara num grande casamento antes dessa morte do Santiago. Por quê? Quem tava casando, gente? A Ângela. O que é a Ângela? É a irmã desses dois irmãozinhos, tá? Ela estava casando com um cara que chegou na cidade justamente com a ideia de casar com alguém. Ele estava caçando ali uma esposa, bateu o olho nela e falou, é ela. Ele até narrado no livro uma coisa engraçada, que ele olha pra ela, ele dá uma cochilada assim, ele fala, me lembra que eu tenho que casar com ela. Aí ele acorda e casa com ela, assim, pede ele casamento e tudo mais. E a história deixa bem claro que ela não era apaixonada por ele, tá? Que ela foi forçada a casar com ele, porque ele conquistou a família dela inteira. Tem que pensar que ele era uma pessoa de boa grana, chegou ali, prometeu Deus e o mundo, comprou uma puta de uma casa, até de um cara que não queria vender, sabe? Tudo. Então ele realmente ia promover ali uma condição de vida absurda para essa mulher. E a família dela forçou ela a se casar muito por conta desse motivo. Só que aí o que aconteceu? Então teve a festa que parou aquele momento. Todo mundo queria ir nessa festa, todo mundo só falava dessa festa, sabe? O próprio Santiago ao longo da festa ficava, nossa, isso aqui deve ter gastado isso aqui, até meio inconveniente, falando quanto que deve ter gastado nas coisas. Então assim, era a sensação do momento. E isso e a vinda do bispo, que é mencionado na primeira frase ali do livro. Porque esse bispo ele ia visitar a cidade ali de navio, né, naquele vilarejo, ia visitar de navio, só que ele tinha um costume feio de ele não descer para cumprimentar as pessoas. Ele ia lá, pegava as coisinhas e tal, e ficava ali no navio de boa. E isso já era meio que de conhecimento de algumas pessoas, mas ainda parava o vilarejo, as pessoas se prontificavam aí. O Santiago, nesse dia, inclusive, ele vestiu uma roupa cheia de pompa para ver o bispo, entendeu? Então era um acontecimento para a cidade. Então tinham dois acontecimentos naquele momento. Um puta de um casamento gigantesco, organizado por uma pessoa de fora ali, um forasteiro, e essa grandíssima pessoa famosa ali que conhecia muita gente, que era a Ângela, e ao mesmo tempo essa vinda do bispo. Show! Gente, esse casamento foi um auê, todo mundo encheu a cara e tudo mais. E quem aproveitou muito foi realmente os irmãos dela ali. A própria pessoa aqui que conta a história pra gente, que era esse amigo, colega de infância do Santiago, desses
próprios irmãos, e também o Santiago, assim, aproveitando o doidado. E aí, o que aconteceu? Chegou a noite, depois do casamento, né? Acabou a festa, que acontece a lua de mel depois do casamento, né? Aí teve a noite de núpcias ali. Durante a noite de núpcias, não é que esse cara de boa grana, que se apaixonou por essa Ângela e quis casar com ela, me descobre que ela não é mais virgem? Acabou, né, gente? A gente tá falando de uma época aqui que isso era um bafafá daqueles, era um negócio absurdo. Tinha até ainda umas táticas para que as mulheres fingiam às vezes que eram virgens, porque se eventualmente perdia de alguma outra forma, não necessariamente com a relação em si, para provar que elas eram puras, tinha muito aquele negócio de tipo ter que manchar o lençol mesmo, e é isso, entendeu? Então, isso não aconteceu. Ele descobriu que ela não era virgem mais. E ele simplesmente chegou assim, pegou ela pela mão, né? Bateu ali na porta da sogrinha e falou: tô devolvendo aqui porque ela não é mais pura, tá? Beijo, abraço, tô indo embora. E é isso, gente. Aí os irmãos da Ângela voltou correndo falando: gente, que é isso? Foram chamados às pressas pra resolver essa questão. E eles: olha, a gente precisa recuperar sua honra, caramba. E aí, vamos, fala pra mim. Quem tirou sua virgindade que a gente precisa atrás desse cara? Ela me pega e fala: foi o Santiago. Acabou. Aí esses caras me pegam uns facão de porco, de matar porco, e vão andando pela cidade atrás do Santiago. Falando: a gente vai matar ele. E assim, não escondem de ninguém. Eles saem falando pra todo mundo, pra dentro do mundo. Fica falando: ó, a gente vai matar ele. Cadê ele? Alguém viu ele? E aí, a gente vai acompanhando a história, gente. Assim, às 4h pouco ele tava em tal lugar. Às 3h pouco ele foi visto em tal lugar. E a gente fica: gente, meu Deus do céu, e aí? Vai pegar ele. O que vai acontecer? E você fica meio que sem entender por que tá acontecendo aquilo. Vai mais recuperar a honra, mas ninguém vai falar nada. E aí vai dando aquela angústia, porque acaba que a cidade inteira tá sabendo que o cara vai ser morto. E ninguém chega nele: Santiago, deixa eu te falar, você vai ser morto, tá? Me falaram aqui. Não, por que acontece? As pessoas ficam jogando tipo: ó, você não quer tomar um café lá em casa? Ó, você não quer fazer tal coisa? E aí vê que o papo tá normal, que ele não tá demonstrando nada, e fala: então quer dizer que tá tudo certo. Foi só uma fofoca que eu escutei. Ou quem escutou dos próprios gêmeos falam: de certo eles estão muito bêbados, não estão falando coisa com coisa, não deve ser nada não. Então algumas pessoas não levam a sério, e aquelas que eventualmente ficam meio com o pé atrás, tipo: não, mas se for realmente isso, alguém vai falar alguma coisa, tipo, tirando a responsabilidade de avisar dessa pessoa, então sendo mais omisso. E tem aquelas outras pessoas que não, peraí, se aconteceu mesmo isso, eles estão corretíssimos, vai ter que dar um trato nele porque ele desonrou a menina, entendeu? Desonrou no caso porque, né, tiveram relações e ela perdeu a virgindade. E aí, que eles vão atrás dele e é isso, gente. Simplesmente acabam com o Santiago na porta da mãe dele, de uma forma assim, nojenta até, sabe? Uma situação meio... matou de um jeito feio, com aqueles facão deles. E assim, nem a Ângela acreditou que eles iam fazer isso, porque eles são amigos de infância. Tanto que depois, quando, né, o narrador aqui nosso tá contando a história, ele fala que depois que ele vai buscar as informações, ele chega nele e pergunta pra ela as informações, se ela poderia, depois de tantos anos, né, décadas, contar realmente quem tirou a virgindade dela e que de fato se foi o Santiago. Porque não é uma coisa que ficou muito clara. Tinha gente falando que não, tinha gente falando que sim, foi ele mesmo. Só que assim, a história em vários momentos me indica que não tem indícios de que foi ele, e até em certos momentos esse amigo de infância comenta que, poxa, toda vez que a gente falava com ele sobre, ele não dava a entender que tinha interesse nela e não teria por que esconder isso. Então assim, foi uma história muito mal contada isso, não encaixava as peças, sabe? E quando o Santiago ele tava pra morrer ali, né, que chegou no ápice até de alguém comentar alguma coisa com ele parecia que não sabia por que tava morrendo, entendeu? Ele tava morrendo realmente sem motivo, tipo assim, pô, querem me matar e é isso aí.
Então ele morreu assim, sem motivo. Não parecia uma pessoa que sabia por que estava morrendo ou se sentia um pouco culpado com relação a isso, ou ainda tentou se defender. Entende? Não teve esse contexto. Então todo o livro ele já leva a gente a crer que, talvez realmente não tenha sido ele não. E aí surgem algumas teorias ao longo da narrativa. Uma delas é que ela tá escondendo ali o grande amor realmente da vida dela, com quem ela realmente teve relações e ela perdeu a virgindade. E ela acabou realmente falando o nome do Santiago por ser um amigo de infância e achar que aquilo não ia virar nada. Tipo, no máximo iam brigar com o cara e ficar por isso mesmo. Então, na verdade, ela usou o Santiago para proteger quem realmente ali fez isso, né? Teve relações com ela. Mas, assim, é uma coisa que também não é uma resposta pronta, uma resposta dada. E toda vez que você se aprofunda nessa história, que você lê e tudo mais, é essa sensação de capítulo após capítulo, você ter essa sensação de angústia de e aí, gente? Ninguém vai falar nada mesmo. Não dá pra entrar na história e falar, gente, se mexe, fala alguma coisa. Porque todo mundo é meio assim, sabe? E isso permeia muito na cabeça das pessoas depois de um tempo. Poxa, por que na época eu não fiz tal coisa? Por que na época eu não peguei ele pelo braço e levei ele pra tomar um café? Entendeu? Por que eu falei pra ele, não, então vai resolver essas coisas, depois você volta aqui, sabe? E as pessoas sempre nisso, por que tratou com tanta naturalidade um perigo tão iminente? Porque como o próprio nome traz do livro, é uma crônica de uma morte anunciada. A morte ela foi anunciada, ela foi dita aos quatro ventos. E mesmo assim não foi avisada para quem ia morrer. Então você vê como que, trazendo para um contexto um pouco mais realista, né? Se a gente pode pensar assim, como que muitas vezes as pessoas elas são omissas e elas deixam de falar coisas porque elas pensam, não vou fazer isso, não vou tomar a frente, não vou me intrometer, porque se realmente foi errado, se realmente está acontecendo isso, alguém vai falar alguma coisa. Só que se todo mundo pensar alguém vai falar alguma coisa, ou não deve ser nada não, se for uma coisa séria vai aparecer, se todo mundo pensar dessa forma, ninguém vai fazer nada mesmo. E as maiores atrocidades vão ser cometidas ali, sabe? À luz do dia. Então, a genialidade dessa obra, ela não tá na complexidade que ela foi escrita, porque a leitura ela é simples. Até um pouco confusa em alguns momentos, você fica, poxa, mas peraí, tá falando de agora, tá falando de antes, o que tá acontecendo? Quem que são os irmãos Vicário? Quem que é Ângela? Mas depois as coisas vão se encaixando e você vai entendendo todo o contexto. Então, se você começou e tá meio perdido, confia, segura ali e vai nesse livro até o final, que você vai depois entender as peças e mesmo assim vai trazer alguns questionamentos com relação a essa questão da omissão, a essa questão de por que ninguém falou nada, por que esse segredo, quem é essa pessoa, será que é o Santiago, não é o Santiago, enfim, inúmeras outras coisas. Então, é justamente trazer o real e de uma forma até sutil. Então, traz uma grande discussão em um contexto tão cotidiano e que chega numa atrocidade gigantesca, que é um homicídio. Então é isso, gente. Esse é o livro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e leiam essa crônica, tá? Ela é bem curtinha. Eu acho que se você, numa sentada você lê, você consegue ali ficar, ou se você tiver um ritmo um pouco mais lento de leitura, numas 4 horas, vamos colocar. Então, assim, é um bom início para quem tá começando a ler Gabriel Garcia Marques, porque você já tem como ter aquele choque da escrita dele, né, do que ele traz, qual que é a proposta, e também quais os questionamentos, como que você encerrar o livro e falar, caramba! E ele é um autor relativamente novo, né, comparado com os outros clássicos que eu trago, né, como Dostoiévski, Tolstói, Dickens, enfim. Então eu recomendo muito a leitura. Começar por Crônica de uma Morte Anunciada é uma boa escolha, na minha opinião, e eu recomendo para vocês, por isso inclusive eu trouxe como primeiro livro. Até o próximo vídeo com mais um Gabriel Garcia Marques. Um beijo!